Tem dia que a gente não quer fazer, não tem vontade, não tem motivação, não tem energia. E aí bate aquela voz interna dizendo: ai, se fosse pra ser, seria mais fácil. Mas deixa eu te lembrar uma coisa que talvez você tenha esquecido. Foi você que escolheu. E quando a gente escolhe, tu não precisa de motivação todo dia. Você precisa de responsabilidade. Porque sustentar uma escolha é entender que tem dia que não vai ter vontade, não vai ter ânimo, não vai ter glamour, mas que ainda assim vale a pena continuar. Não porque o caminho é leve, mas porque o destino faz sentido. E esse episódio é pra você que cansou de começar e parar. Pra quem precisa se lembrar que comprometimento tem muito mais força do que empolgação. E que a vida adulta, meu amor, ela não é só fazer o que dá prazer. É fazer o que precisa ser feito porque você decidiu estar ali. Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, porém de uma forma realista, nem que para isso eu tenha que te dar uns chacoalhõezinhos ou arremessar as minhas tamancadas virtuais para acordar vocês para a vida. O meu nome é Andréa Chociai, lá no meu Instagram e TikTok, @AndreaChociai. Tem mais conteúdo que eu sei que vocês vão gostar. E se você está me assistindo pelo YouTube, aproveita e se inscreva no canal. E aí, eu preciso dar aqui uma... Eu tô muito em falta, porque a galera tá chegando, tem gente nova chegando aqui no podcast, e não tá entendendo, assim, porque falou assim, nossa, ela falou que arremessa umas tamancadas pra gente acordar pra vida, pra fazer a gente pensar, mas ela falou também que ela é acolhedora, que ela é amorosa, e vocês não estão vendo a minha face amorosa, só tá vendo as tamancadas, mas eu juro que são temas que são necessários, e assim... Se você tá chegando agora, talvez não entenda, mas assim, o Descobrir Depois de Adulta, ele não é um podcast onde, assim, eu brifo temas e penso antecipadamente. A minha ideia com o Descobrir Depois de Adulta é trazer ali o momento atual, às vezes uma situação que eu tô passando, o momento que tá acontecendo e que eu falo assim, puta, legal a gente falar disso. E está acontecendo isso, pelo qual eu gostaria de falar hoje, que é como as pessoas, de um modo geral, elas estão sempre procurando motivação para tudo que elas precisam fazer, tá? Veja, eu não sou uma pessoa que sou contra a motivação, tá? Mas eu penso na motivação fazendo ali uma brincadeira com as palavras, né? Um motivo que eu faço agir, em que eu preciso agir. E o que acontece é que muitas pessoas realmente acreditam numa coisa que acontecia com a gente quando a gente era criança, tá? Alguns de nós passamos por uma criação onde até o mínimo que era feito precisava ser muito celebrado, tá? Então, assim, a gente tem que recompensar o filho pela coisa boa que ele fez. Então, na minha casa, por mais dura que fosse a minha criação, a gente tinha essas coisas. Então, por exemplo, assim, gente, é bizarro isso, tá? Mas a gente tinha aqueles cravinhos, eu nunca tive espinha, mas eu sempre tinha cravinhos, assim, cravinho no rosto, eu tinha muito cravinho no braço, aqui atrás, assim. E eu lembro que a minha mãe, ela sempre queria tirar esses cravinhos. E aí a gente negociava. Ela falava assim, olha, se eu tirar 5 cravinhos, eu te dou R$1. E a gente, tudo era muito negociado em casa. Não, se você deixar eu espremer essa espinha aqui, você não precisa lavar a louça. Então, meio que a gente cresce com um pouco de motivação. Sabe aquela coisa do, lava essa louça que daí eu te deixo brincar? Então, a gente tinha sempre essa recompensa. E uma recompensa meio que instantânea. Para algumas coisas, para outras não. Mas na grande maioria era assim, se lavar a louça agora já pode brincar, se fizer a sua lição pode jogar videogame. Então a gente vem nessa criação do assim, eu faço e tenho recompensa, eu faço e tenho recompensa, uma recompensa quase que imediata. Daí a vida adulta, ela vem já mostrando pra gente um negócio chamado salário, né? Que é uma puta motivação, né? Ninguém quer vender sua hora-vida porque é legal, porque é gente boa. A gente vende por dinheiro, por grana. Só que aí o salário já vem mostrando pra gente na vida adulta que já não é uma coisa instantânea, né? Tem que fazer 30 dias ralando ali pro negócio cair na tua conta.
dentre outras coisas. Então a gente vai ali na vida adulta descobrindo que nem tudo que é bom, que a gente quer, que a gente decide, tem uma recompensa imediata. A gente vai aprender, na verdade, que tem coisas que são de uma recompensa de um resultado longo, né? Talvez a gente dê de cara com isso ali na adolescência, tendo que estudar para um vestibular, enfim. E o que eu mais costumo ver e conversar com algumas pessoas, mas mais na internet, tá? É que alguns adultos ainda se colocam em situações de desejar coisas, de fazer planos para a vida, só que não estão dispostos a passar pelo processo, tá? E eu falo pra vocês, gente, o quanto é importante você ser uma pessoa obcecada pelo processo da coisa e não só pela coisa em si. Quando eu trabalhava no meu Instagram, quando eu comecei a criar conteúdo, era conteúdo fitness. Eu estava na faculdade de educação física, eu treinava CrossFit e eu tinha programas de emagrecimento, tinha uns desafios de emagrecimento, era bem legal assim. E as pessoas, quando eu lembro quando eu lançava esses desafios, todo mundo começava muito empolgado. Porque é legal, assim, tá todo mundo, pô, que legal, vamos, eu preciso emagrecer, eu preciso mudar de vida e tal. E eu lembro uma vez que a gente fez um lançamento desse desafio, que foi assim, ali na primeira semana de janeiro, sabe, bem aquela que você volta com coisa nova. Eu sei que, assim, o desafio tinha 22 dias, e, assim, se chegaram no final do desafio 10% fazendo mesmo, foi muito. E era um coeficiente aí de todos os desafios, 10, 5% levavam a cabo os 22 dias. E que não era pedido nem muitas coisas não, tá? Era, tipo assim, um negócio bem ok. Para uma mudança de vida, e era completo, não era só emagrecimento, enfim. E aí eu ficava pensando assim, cara, a pessoa tava na casa dela. Ela se deu conta que ela precisa emagrecer. Ela tá incomodada com isso. Isso tá incomodando ela. Isso, para algumas pessoas, tá tirando o sono dela. Tá deixando ela mal, a ponto dela investir num desafio, porque o desafio é pago. A ponto de investir nesse desafio e tudo mais. E a pessoa paga e não faz. Certa feita, eu conversei com uma dessas pessoas, né? A pessoa era da cidade onde eu estava, a gente estava conversando e ela falou assim, eu queria aqui fazer dar um feedback do seu desafio. Eu falei, claro, né? Fica à vontade. Faltou alguma coisa, né? Tirar as dúvidas e tudo mais, porque assim, a gente tinha um grupo, nesse grupo eu tirava as dúvidas das pessoas e tudo mais. E aí tinha um Instagram que tinha treinos para pessoa que não conseguia fazer treino fora de casa, para que ela conseguisse fazer em casa, porque foi um desafio que eu comecei a lançar na época da pandemia, então tinha muito lugar que estava fechado ainda. Ela falou, eu queria te dar um feedback, assim. Eu acho que faltou você motivar as pessoas. Aí eu, como assim? Faltou, sei lá, você postar mais, a gente motivar a gente, né, pra gente acordar cedo e querer ir treinar e querer... Aí eu, entendi. Eu fiquei com aquilo na cabeça, né, falei assim, putz, será, né, que eu manquei com isso? Mas aí eu me lembrei que a média de idade das pessoas que estavam ali eram, na maioria mulheres, esmagadora mulheres, ali nos seus 27 até uns 32, 33 anos, com alguns intervalos. Mas essa era a maioria. Então posso dizer que eram mulheres adultas, certo? E o que aquela mulher estava me pedindo, quando ela vem pra mim e fala assim, faltou você todo dia fazer a gente treinar, falar pra gente treinar, empolgar a gente, na verdade o que ela tá querendo veja, eu tomei uma decisão que me beneficia, mas eu preciso que você pegue na minha mão
para que o negócio aconteça. E eu vejo isso acontecendo, por exemplo, o senhor, meu marido, Mike, ele é personal. Tá aí um profissional, e assim, personal, nutricionista, vai ser, pode aqui confirmar para mim. De pessoas que chegam muito empolgadas, que procuram o profissional, que gastam dinheiro com o profissional, que se dispõe, passa ali a sua primeira semana, quando muito, e aí não faz mais nada. Porque eu não me sinto motivado, porque eu não me sinto, sabe? E aí talvez por isso eu não goste, eu sou uma pessoa meio avessa nesse negócio da motivação, eu não gosto quando as pessoas falam assim, a Andrea, ela tem um perfil no Instagram, no TikTok, é um perfil de coach. Não, gente, eu não sou. Inclusive eu já fiz curso de coach e eu acho que teve muita gente que queimou um negócio. Mas assim, são ferramentas muito boas. Mas eu realmente acredito que se você escolheu fazer determinada coisa como adulta, a tua maior motivação é o porquê você está fazendo aquilo. Não dá para você, enquanto adulto, escolher algo para si, que você sabe que é importante, que você sabe que vale a pena, e querer que o entorno, as pessoas, obriguem, empolguem, incentivem você a fazer. Não dá. É insano. É insano você, enquanto adulto, esperar que tenha alguém com um pompom o tempo inteiro dizendo vá lá e faça, vá lá e faça, vai lá e você é demais, vamos lá, acordou meu pequeno raio de sol, vamos lá, vamos treinar, lembrando você do seu grande porquê. Desculpa, mas pra mim, eu acredito que isso aconteça, por exemplo, com a minha cachorra. Luli precisa fazer xixi no jornal. Então, toda vez que ela faz no jornal, se possível, parabéns, minha filha, linda, maravilhosa. Quando ela toma o remédio do coração que ela precisa tomar. Eba! Um animal. Talvez eu faça isso com uma criança. Uma criança ali que tá tendo uma certa dificuldade, não tá comendo e tal, comeu o primeiro brócolis. Agora, me desculpa, enquanto adultos, eu acho difícil ficar prendendo o que você tem. Prendendo não seria a palavra, mas eu acho que comprometendo o que você vai fazer se você tiver empolgação, motivação e uma vontade de oba, oba, oba do negócio acontecer. Não vai acontecer. Primeiro vamos falar que todo adulto tá travando as suas próprias batalhas. Tá? Cada adulto tá ali com as suas dores, os seus problemas e tendo que resolver cada um deles. Imagina eu ter que, além das minhas, ter que cuidar das tuas pelejas. Ah, Andréia, mas... Aí pode vir aquela pessoa que tá fingindo que não entendeu. Mas pra que você tinha um grupo de desafio? Porque nós, enquanto seres humanos, quando temos mais pessoas engajadas no mesmo projeto e missão, automaticamente a gente cria um senso de responsabilidade, uma prova social, um comprometimento público e pode nos ajudar a cumprir coisas que são difíceis de fazer. Nunca foi sobre vou pegar na sua mão, vou mastigar sua comidinha, vou treinar pra você. Não, nunca foi sobre isso. Foi sobre mais pessoas numa mesma missão, a gente se empolga, é mais gostoso saber, às vezes até gamificar o negócio, criar um ranking, tipo, fulano tá em primeiro, fulano tá em segundo, a galera gosta de competir, né? Tem a galera que é da competitividade, né? Tipo, eu. Então, era mais pra isso mesmo. Então, assim, eu detesto, eu sou a pessoa, gente, que vocês não vão ver nas minhas redes sociais, por exemplo, frases motivacionais. Vocês vão ver muita palavra de Deus, muito versículo, porque isso é a base de quem eu sou.
E não de uma forma motivacional, porque eu também me recuso a olhar para o evangelho enquanto um livro de, eu abro lá um salminho e tiro o salmo do dia pra... Não. Eu creio na Bíblia como um manual de como vive o cristão, de quem Jesus foi, para aprender mais dele e me alimentar o meu espírito. Nunca como um oráculo. Por isso eu também não gosto dessas frases motivacionais, porque para mim elas são uma forma de passar a mão na cabeça de pessoas que têm que fazer o que tem que fazer. Inclusive uma coisa que eu sempre posto quando eu estou treinando, que assim, às vezes eu vejo que algumas pessoas estão treinando e assim, nossa, venci mais um dia, vai lá e vence. Pô, legal, acho que incentiva algumas pessoas. Mas quando eu estou treinando, na minha cabeça, e eu posto muito isso toda vez que tem um treino meu, sustenta suas gracinhas. Porque quando, no ano passado, abriram as inscrições para o meio Ironman, em São Paulo, eu tinha 5 meses de triatlon. Mas aí eu ia ter um tempo prolongado para treinar, porque é só no final de setembro e tal. Então eu falei com o meu treinador, falei, olha, Júnior, eu tô querendo fazer o meio Ironman e tal. Não, você tem maturidade corporal, até lá é um tempo razoável para você treinar, pô, show, vamos dar. Fui lá, fiz minha inscrição, o que eu faço agora? Agora o teu planejamento de treino é esse, aí você precisa ir, você vai ter que trocar bicicleta, você vai ter que... Tá. Todos os dias quando eu estou treinando, em nenhum momento me passa pela cabeça, por exemplo, assim, eu tô tão sem motivação para treinar, porque eu tenho um grande motivo. Eu quero completar a prova em X horas. Eu tenho um objetivo. Então, quando eu vou nadar, mesmo sem querer nadar, é porque, eu sou uma pessoa motivada, Não! Porque quanto mais eu nadar, melhor fica a minha natação. Eu sou uma adulta que aprendeu a nadar velha, então eu já tô diferente das pessoas que nadaram desde cedo. Então eu vou lá, aí eu vou, né? Eu preciso ser uma pessoa que nada mais do que as outras, eu preciso dedicar mais tempo à natação do que as outras. Então eu penso neste grande objetivo. Tenho vontade? Nesse ano, que já socou 7 meses na gente, neste ano, se eu disser pra vocês assim, nossa, treinei todos os dias, não fiquei um dia sem treinar, todos os dias, a não ser os dias doentes. Quantos 3, 4 dias eu quis muito treinar? Nossa, eu vou lá fazer esse treino porque eu tô com muita vontade de treinar. 3 ou 4. Mas eu gosto de fazer prova. Eu gosto de me colocar em teste. E aí eu sei que aquilo ali que eu estou fazendo diariamente, num bastidor terrível que ninguém está enxergando, pode ser o palco da minha próxima prova. E isso, pra mim, eu, Andréia, que escolhi essa prova lá em dezembro do ano passado, basta. Basta. E eu tô falando isso aqui porque, e é uma tamancada realmente de acordo, porque eu não quero que vocês sejam adultos mimados. Que sabem o que precisam fazer e não faz porque eu não acordei motivado. Preciso estudar aqui pro meu concurso, mas eu não acordei motivado. A minha irmã, muito sábia, ela diz que nos dias mais difíceis do trabalho dela, nos dias assim que ela tá cogitando, que ela fala assim, não, hoje eu não vou aguentar mais, hoje não dá. Sabe aquele o dia do CLT? Todo CLT tem um dia desse, né? Hoje não dá mais, é o limite e tal. Ela pega um boleto que ela tem lá e ela põe em cima do teclado. E ela passa aquele dia trabalhando, olhando pro boleto. Qual é o motivo, a motivação necessária para estar ali aguentando o que ela precisa aguentar? Pagar as contas. Para ela, neste momento, pagar as contas. Qual que é o grande motivo que você precisa sentar o seu rabo para estudar, deixar a bunda quadrada porque você quer passar no concurso? Mas eu não me acordei muito motivada. Porque hoje meu marido nem me empolgou, nem falou pra mim. E aí fica caçando um hit combo de palavra, de frasezinha, de vídeo motivacional, de vai lá, você é fera, pra fazer coisas que vocês precisam fazer, que só faz bem pra vocês. Eu não consigo entender. Realmente eu não consigo me motivar com essas frases.
Porque geralmente essa frase, assim, essas frases feitas, não sabe da minha realidade. Andréia, por que que você quer fazer o meio Ironman? Desafio pessoal. Eu quero me colocar em teste, eu quero me provar. Todo dia que eu acordo que eu preciso fazer alguma, que eu quero fazer uma coisa, e eu não tenho vontade, eu não tenho desejo, porque o processo é difícil, o processo é longo, o processo é de bastidor, não tem ninguém batendo palma pra você, eu só penso no final. E eu sou uma pessoa obcecada pelo processo. Eu gosto de ser levada no limite. Eu gosto de fazer um treino e sentir que eu dei tudo naquele treino. Eu gosto de fazer quando tem só por fazer. Eu já tive muitos treinos que eu fiz por fazer. Por disciplina. Porque eu falei assim, não, eu tenho que sentar em cima dessa bicicleta e ficar 1h40 pedalando dentro da minha casa, olhando para uma telinha de computador. E eu vou fazer. Porque eu gosto deste processo. Eu sei que a prova que vai durar, sei lá, 6 horas, 7 horas, é muito rápido perto de todo o processo que eu fui construir, das conversas que eu tive com as pessoas no meio, os meus desafios, os meus problemas. Então não se permitam, sabe? Ficar uma pessoa assim, independente. Ai, ninguém me motiva, ninguém. Eu escutava tanto isso na academia. Ai, eu preciso treinar, mas o meu marido, ele não me incentiva a ir treinar. Amada, o corpo é teu, é você. Ele incentivando, não incentivando, é você que está acima do peso ou abaixo do peso, ou seja lá o corpo que você não esteja querendo, sabe? É você. É igual a pessoa fala assim, ai, eu crio conteúdo na internet e aí os meus parentes, os meus amigos, eles não me incentivam. Mas você vai vender para os teus amigos? Os seus clientes são os seus parentes, porque Deus o livre e guarde, gente. Tá aí que parente e negócio são coisas que não se misturam. Não vai, você vai dividir a verba quando? Não vai. Como é que vocês estão deixando de fazer coisas que são importantes para vocês se outras pessoas não estiverem validando, se não estiverem empolgando, se não... Não dá. Sustentem as suas gracinhas. Vocês escolheram, vocês sabem por que é importante, vocês sabem por que vocês precisam. Isso por si só basta. Ah, mas eu procrastino. Então vai caçar ferramenta para não procrastinar, vai arrumar um jeito. Ah, André, eu não tô conseguindo estudar na minha casa, vai estudar num café. Ah, eu não usa ferramentas para não ter procrastinação. Desfaz do Instagram, seja lá o que for. Mas lembrem-se que pro resultado final é só seu, é só você. Só depende de você. Então sustente as suas gracinhas. Um beijo e até a próxima.